Olá, boa noite. Só um pouquinho aqui. Olá, Noite. boa noite. Você me escuta bem? Deixa eu só ajeitar aqui. Oi, Daisy. Boa noite. Olha, bom dia. Deixa eu só colocar o título aqui. Ô, Daisy, eu não sei fazer o tchauzinho lá para você, viu? Eu sou novato nisso aqui, eu não sei fazer o tchauzinho. Sintam-se cumprimentados todos. Isílio, boa noite. Ei, Celiandro, Cazuco, bem-vindos. Daniele, bem-vinda. Serenita, bem-vinda. Boa noite, Cazuco. Estou escrevendo aqui o título, a gente já começa. Cláudia, boa noite. Daniele, pode começar a responder. E se os conflitos não fossem um problema? Ui, Vanessa, boa noite, pessoal. peraí, não estou conseguindo fixar aqui. Lilian, Aí, deu certo. E aí, gente? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Aqui, aqui. Boa noite. Boa noite, Elke. Está me ouvindo bem? sim, Sandra, boa noite. Nossa, tá Ei, meio Vera, baixo aqui. Não tô te boa ouvindo, noite. hein? Deixa eu ver aqui. Satico, boa noite. Não, você está me ouvindo? Você tá me ouvindo? Que eu não tô te ouvindo bem. Eu estou te ouvindo. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Tá baixo. Tá baixo aqui, filha. Não sei. Lícia, quanto tempo? Olha, pessoal do Brasil todo aqui. Quanto tempo que Baixo não. o meu áudio que está baixo melhorou, pessoal? Tá baixo. Deixa eu ver. É, tá baixo, né? E aí, melhorou? Melhorou, Cláudia? Não, Melhorou, tá Celiano? longe. Tá distante. Show. Experimenta tirar o fone, Elke. E agora, melhorou? Não, tá baixo. Melhorou? Tá baixo. Melhorou? Mas aí, deixa eu Tá ver. baixo. O meu tá no máximo aqui. Então dá um. Joga. E agora, gente? Melhorou? Tá baixo ainda? É, tá É, baixo. eu vou trocar o fone, então. Aham. Vocês estão me ouvindo bem? Olha, eu tirei o microfone, tirei o fone, Ótimo. melhorou? Agora sim. Melhor assim, né? Ah, Sim, então agora, tá bom. agora ficou Olha jóia. só, Leiriane Marien da Bélgica, Cláudia Nossa, Marini, você tá internacional, hein, Sandra? Povo pois aqui, é, nossa, que legal, quanta gente legal. E Celiando aí, de Delfim Moreira, Serenita da onde que é? Anitta, vão colocando aí, pessoal, de onde vocês são, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Sandra Takigami, sou facilitadora de consciência. Oi, Lígia, oi, Kazuko, estamos aqui
com o nosso convidado, Dr. Elkio Uehara. Nós somos colegas aí de estudos, né, Elkio? E estamos aí Sim. nessa jornada, né, de expansão de consciência, de ser mais contribuição para a humanidade, e tenho assim acompanhado os seus trabalhos, achando bem interessante, assim, bem expansivo, né? E o quanto isso, né? Cada profissional com a sua forma de abordagem, e isso tem me chamado bem a atenção, e ainda mais nesse meio jurídico, né? Então, da gente poder expandir um pouco mais para mais pessoas acessarem, né, o sentido de viver, que podemos, né, sobrecriar nossa realidade, por pior que essa realidade aparenta, né, nos apresentar, mas que podemos mudar toda a história da nossa vida a partir de nós mesmos, né? E assim venho, né, colocando aqui nos meus trabalhos, né, nas lives, nos atendimentos, né? Tudo que é a partir de nós, né? Nós podemos superar todos os obstáculos. E eu achei bem interessante, assim, te conhecer nesse meio que eu também, né, colocando aqui um pouquinho, passei por um processo jurídico também, e o quanto, né, esse seu trabalho faz com que traz mais harmonia, é um conhecimento, né, dentro dessa área, que o quanto pode trazer leveza às pessoas que estão passando pelos seus conflitos, né? Então, poderia falar aqui um pouquinho para gente? Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Elkio e estou aí na área jurídica e sempre buscando a expansão de consciência, né? Porque o jurídico, estritamente ou exclusivamente jurídico, eu percebo, né, percebi e venho percebendo cada vez mais ao longo dessa minha carreira, trajetória jurídica, que só de Ministério Público são 18 anos, caminhando para 19 anos. Mas antes disso, eu fui delegado de polícia. E mais um pouquinho antes disso, eu fui advogado. Mais um pouquinho, eu fui estagiário da Defensoria Pública. E lá atrás também eu trabalhei na empresa familiar, né? Então, assim, quanto que tudo isso vem a somar, tudo isso vem a agregar novas formas de compreensão da vida. Então, quando a gente integra todas essas fases da vida e quando a gente se coloca a serviço da vida, quando se coloca a serviço da comunidade, que é o meu caso, né, na função de promotor de justiça, o quanto a expansão de consciência a partir de mim, o quanto que eu, né, me auto-observando, auto-refletindo aquilo que eu escolho para a minha vida, o quanto isso repercute para tantas famílias que procuram a justiça. Como você mesma disse, Sandra, você já precisou, né, do sistema de justiça. E por ocasião daquela circunstância, né, o que envolve? Né? Falar de justiça pode estar tão distante, e quando a justiça ela se torna necessária para uma circunstância da vida, o quanto isso impacta. Quantas vezes que eu me deparo nas audiências, nas reuniões, as pessoas chegarem na justiça tensas, preocupadas, né? Talvez percam noites de sono, talvez percam a tranquilidade, a paz de viver, pensando no que vai ser aquele processo. E como que nós, que trabalhamos no sistema de justiça, podemos estar realmente a serviço do quê? Da pacificação social, da pacificação das relações que, de alguma forma, elas se desconectaram, elas se fragilizaram, elas se comprometeram, né, ao longo da convivência.
E falando de questões de família, né, na área da justiça, existe uma história ali. E como que a gente olha para essa história? Justamente naquele momento mais de vulnerabilidade, de complexidade. Aquelas pessoas hoje talvez estejam num litígio, mas elas construíram uma história. Talvez essa história tenha sido permeada por alegrias, por tristezas, por dores, né? E quando essa relação está no seu término, o quanto isso pode, apesar de ser desgastante, o quanto pode ser leve, né? Só que só vai ser leve a partir do momento que as partes envolvidas e os profissionais envolvidos tenham a consciência da postura, tenham consciência da comunicação, de como elas se comunicam, né? De como elas é, podem assumir a sua parte. Né? Então, por exemplo, se a gente fala de uma agressão, porque a área da justiça também envolve a área criminal. Se a gente fala de agressão, o quanto é importante entender o que está por trás daquela violência. O quanto é importante olhar para as necessidades dessas pessoas envolvidas. O quanto é necessário escutar. E escutar, na minha concepção, Sandra, é muito diferente de ouvir. E eu explico isso. Ouvir, né? Nós da justiça utilizamos a oitiva da testemunha, a oitiva da vítima, a oitiva do ofensor. Só que essa oitiva, muitas vezes, ela se destina apenas à produção de provas. Então, pessoas estão sendo ouvidas para produção de uma prova. Mas a palavra escuta, na minha concepção de justiça restaurativa, por exemplo, a escuta ela é mais ampla, ela alcança a necessidade, ela alcança a origem. E talvez, para sermos mais efetivos na justiça, é preciso alcançar qual foi uma necessidade, uma expectativa frustrada, uma necessidade de reconhecimento da dor. Olha, não foi legal esse ato. Isso foi difícil para mim. E esse dano, essa ofensa repercutiu não só a mim, repercutiu para toda a minha família. Repercutiu para a comunidade na qual eu estou envolvido. Então, assim, essa visão, né, ampliada que passa por essa ampliação de consciência das escolhas, né, porque muitas vezes nós que estudamos juntos, né, percebemos o quanto a escolha é importante. Só que muitas vezes as pessoas elas estão tão desempoderadas que elas não sabem escolher. Elas acreditam que elas não podem escolher. E você, como professora, né, dessa técnica do presente, que eu acredito que não seja uma simples técnica, na verdade, uma visão de vida, né? A ferramenta do presente, das escolhas, né? Então, assim, muitas pessoas que chegam à justiça, elas estão desempoderadas. Elas acreditam que elas não têm permissão para falar. Elas acreditam que elas não têm permissão para falar. Chega, basta. Elas acreditam que, porque talvez elas aprenderam isso por uma questão cultural, por uma questão familiar. Então, elas acreditam que elas não têm permissão para expressarem aquilo que é grandioso para elas. Por quê? Muitas vezes elas esqueceram do que é verdadeiro para elas. Então, assim, quando nós, operadores do direito, e aí eu estou falando operadores do direito, profissionais do direito, porque é a minha área de atuação, mas é uma área que atua com pessoas. E é preciso que eu considere a força dessas pessoas que chegam. Porque não sou eu quem vou resolver o problema. Não sou eu o salvador, né? Por mais que elas acreditem, olha, eu vou procurar um promotor de justiça, eu vou procurar um advogado para ele entrar com o processo, elas transferem essa responsabilidade da solução, da resolução daquele conflito. Então, o quanto esse profissional tem uma possibilidade de ser uma contribuição. Mas uma contribuição para quê? Para mais leveza, para mais facilidade, ou para mais peso, para mais dor, para mais sofrimento? Às custas do quê? De uma sentença que contemple
né? Olha, parte A venceu, parte B perdeu. E aí esse conflito ele continua. E é por isso que, na minha percepção, ao longo desse tempo, né, de atuação, eu percebo, Sandra, que o conflito, né, voltando ao título, né, da nossa conversa aqui, e se os conflitos não fossem o problema, qual presente você escolheria viver? Né? Então, assim, e se os conflitos pudessem ser vistos, considerados como um convite para mais empoderamento, para mais escolhas, para a percepção daquilo que não está funcionando. Né? Se uma relação não está funcionando legal, se está pesado, né? Se não está me trazendo alegria, por que eu não consigo escolher dar um basta naquilo que me causa um peso, né? Aquilo que me causa tristeza, aquilo que me tolhe a possibilidade de sorrir, de viver a minha alegria, viver a minha verdade, né? Então, a responsabilidade de quem atua com conflito, ela é muito grande, porque através da minha, entre aspas, ajuda, eu posso causar mais dor, mais sofrimento, e se houve traumas nessa relação, nesse contexto, eu corro o risco de retraumatizar essas pessoas. E falando de um olhar mais expansivo, com mais consciência, falando de humanização desse olhar no direito, não me torna, é o que o promotor de justiça, terapeuta. Não é essa a proposta. Humanização é diferente de terapia. Tudo bem que a terapia, ela contribui, mas o que eu gostaria de deixar bem claro, e eu agradeço essa oportunidade, Sandra, porque muitas vezes falar de expansão de consciência, falar de humanização na justiça, para aqueles que não se permitem a compreender do que nós estamos falando, eles muitas vezes dizem, mas isso é terapia. Não. Para mim, Elkio, no meu interessante ponto de vista, é uma contribuição. É olhar o humano, é olhar o ser humano, olhar para a humanidade dessa pessoa que chega à justiça a partir da minha humanidade. E eu só vou ser uma contribuição para olhar para essa humanidade se eu me reconheço como humano e se eu me valido como humano enquanto ser que possui necessidades e que possui o livre-arbítrio de escolher sempre. Escolher sempre o que é mais verdadeiro, o que é mais leve e o que é mais contribuição e mais grandioso para mim. Falei demais, por favor. Uau, nossa, quanta contribuição, nossa, abriu muito espaço. Nossa, você trouxe essa questão da escolha, do presente, né? Eu fui me colocando ali, né? É incrível como a gente começa a escolher pela energia, né? Pela essa sintonização. E realmente, né? Eu estive no espaço, você foi falando ali, eu estive nesse espaço e eu me vi transformando até onde eu estou hoje, né? O quanto aquele processo, né, de uma separação era um conflito muito grande, né? Era realmente como se fosse o fim de algo. E aí, conforme eu fui, né, acessando, né, essas ferramentas de expansão de consciência, eu fui trazendo mais consciência para a minha vida. E é isso que você colocou, né? A gente envolve a família, envolve as partes, porque a gente está tudo ligado, né? E de repente nós temos que fazer as escolhas por nós e começamos a escolher diferente, falando aqui da minha experiência, né? E assim tudo vai se movimentando, né? Tudo é como se fosse desestruturando numa visão, mas ao mesmo tempo você está construindo a sua própria história. Então, isso é algo que eu vivenciei na minha vida e foi algo que, né, hoje eu estou podendo trazer aqui, né, como facilitadora de consciência, e é isso, né? A gente está aqui, né? Eu estou aqui através da minha experiência, dos estudos, para facilitar a vida das pessoas, né? Não é trazer algo pronto para resolver a vida delas, não é esse espaço, né? A consciência, né? Realmente é um espaço muito diferente, né? Do que talvez realmente existam muitos julgamentos em cima de terapias, né?
E hoje, né, como facilitadora de consciência, esse espaço que eu acesso através da minha experiência, daquilo que eu vivi, daquilo que funcionou para mim, né? Eu coloco à disposição da humanidade para que, né, realmente a gente é o presente nesse lugar, né? Através da vivência de cada um realmente, porque é isso mesmo que hoje eu coloco nas minhas classes, né? Cada um, por mais que seja igual os nomes das profissões, cada um vai colocar aquilo que vivenciou, o seu ponto de vista, né? Então, o quanto é importante nós trazermos essa vivência, realmente mexe com a nossa estrutura, mas é isso que vai trazer como experiência de vida e cada um vai se expressar de uma forma dentro da sua profissão. Nossa, muita gratidão por estarmos aqui compartilhando, muita contribuição é o que eu. E desse lugar, né, de empoderamento, né, das pessoas que nos chegam, Sandra, né, qualquer que seja a nossa área de atuação, como você bem frisou, o como eu olho para a pessoa que está diante de mim. Porque se eu não considero a sua força, se eu não considero sua dignidade, na realidade eu desempodero. Então a escolha sempre é a da pessoa. Talvez a nossa maior contribuição seja, olha, qualquer que seja a fase, por mais dura que seja a fase pela qual ele esteja passando, sempre existem possibilidades. E talvez esse lugar, né, de atuação nossa, no meu caso, eu, na justiça, como promotor de justiça, se eu considero a força dessa pessoa para que ela possa fazer diferente, e é por isso que a capacitação de todos os profissionais ela é essencial. E no meu caso, como eu disse, o direito por si só, né, a aplicação pura e simples da lei, fria da forma como ela não é efetiva, né? O resultado, a eficiência da atuação não é tão potencial. Por quê? Porque nós estamos falando de pessoas, de relações humanas. Então, dentro dessa perspectiva, a visão interdisciplinar, a gente ampliar o olhar para além, né, do que a lei pura e simplesmente estabelece, é preciso considerar que as pessoas, elas vêm de uma origem distinta, que elas têm uma cultura própria, e tudo bem, a lei ela é geral, ela será aplicada a todos, mas cada um traz para aquele processo as suas histórias, as suas origens e as suas culturas. E é preciso ter esse olhar ampliado, porque uma receita ela não pode ser aplicada para todos os tipos de espectadores, digamos assim, consumidores do produto. É preciso, né, termos ferramentas, é preciso termos o quê? Um arcabouço, né, muito variado, porque são distintas as necessidades que chegam todos os dias. Então, essa visão eminentemente jurídica, ela já revelou a sua ineficiência. E falando de eficiência, um dos princípios, né, falar um pouquinho do direito, porque tem muita gente do direito aí, um dos princípios que regem todos os agentes públicos, o atuar da administração pública. Ou seja, todo servidor, todo agente público, ele deve estar comprometido com o princípio da eficiência. E é preciso eu perguntar, a forma que eu estou atuando é contribuição para essa eficiência? A forma como eu estou entregando o meu serviço público, ela contribui, ela empodera ou ela desempodera? Qual que é a perspectiva de aplicação da justiça? O que está sendo feito está bacana? Está servindo? Se de repente está, ok. Mas para aqueles como eu, que sempre quer ser mais contribuição, porque eu quero mais contribuição para mim. Eu escolho estudar, eu escolho me capacitar. Por quê? Porque eu quero facilidade na minha atuação. Eu quero leveza. Atuar na justiça, né, para muitos, é um peso, é uma responsabilidade muito grande. Mas como que eu posso atuar com responsabilidade, mas ao mesmo tempo com leveza, com facilidade, podendo sorrir?
Não é porque nós estamos lidando com conflitos que eu tenho que estar assim, ó, né? E, aliás, gostaria de registrar também aqui a, a minha amiga lá da Bélgica, lá do Chile também. Minha amiga tem 7 anos, é a Lore. E a Lore, ela, de tanto assistir as lives do Direito Sistêmico, Sandra, outro dia ela me convidou para fazer uma live e deu uma aula para todos os, né, espectadores sobre direito sistêmico. Qualquer hora, olha, é uma grandiosa contribuição. Imagina, Lore, de 7 anos, que mora lá no Chile, entendeu? E de tanto acompanhar a expansão de consciência, né, que o direito sistêmico, né, que é uma das vertentes que eu atuo, né, o quanto isso é de contribuição. E outro dia ela deu uma live para todos os amigos aí que estavam ali na live, não é, Lore? Então eu queria registrar aí a sua presença, agradecer que você está aqui comigo e com a Sandra. E assim, Sandra, o quanto que atuar diante de destinos difíceis, né? E quando eu digo destinos difíceis, por exemplo, pessoas que estão em situação de rua, pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, muitas pessoas que estão na adicção, muitas pessoas que estão acometidas, né? Por um vício que as impede de estar aqui na realidade, no aqui e agora. Por quê? Porque elas esqueceram do presente que elas são. Porque elas esqueceram de viver o presente. Porque muitas dessas pessoas ainda estão presas lá no passado, né? Às vezes presas numa dor, num sofrimento, numa perda de um familiar, né? Então, assim, quantas pessoas que eu atendo e que eu já atendi no Ministério Público que só precisavam de um ok, você dá conta do seu destino. Eu estou aqui para te apoiar naquilo que for o essencial, mas eu reconheço que você pode ser uma contribuição para si e que você pode ser uma contribuição para a sua família, para a sua sociedade, para a sua comunidade, para a sociedade. As pessoas precisam apenas se reconhecer naquele presente grandioso que eles são, que eles receberam da vida, né? Que eles receberam da sua ancestralidade. Então, como seria reconhecer a vida, né? O simples fato de estar vivo como um grande presente e a partir desse presente reconhecer aquilo que é a minha missão, minha razão de estar vivo, aquilo que me faz acordar todos os dias inspirado a viver a minha vida, né? A viver a minha vida com os queridos, a viver a minha vida para estar a serviço da vida, a serviço da comunidade. Então, nós que estamos nesse lugar de facilitadores de consciência, facilitadores dessa transformação de conflitos, né? O quanto seria, a partir da nossa atuação, possibilitar que as pessoas que estão vivendo uma situação conflituosa, elas possam reconhecer a grande possibilidade de dar um salto quântico nisso, de transformar algo que não está legal e transformar algo através de uma escolha grandiosa, né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho do contexto desse presente, porque todos nós temos um presente, né? Que é a nossa própria existência. Então, se pudesse compartilhar com vários amigos aí, qual que é o contexto desse presente, de viver o presente agora, aqui e agora, né? Deixar no passado o que é do passado, escolher a facilidade, a alegria, a leveza. Oh, gratidão, Elquilo. Nossa, muita movimentação, né, de energias. Me trouxe, assim, de muitos lugares mesmo, se trouxe essa questão de ser contribuição. Realmente, né, uma palavra que se diz, né, no mato, onde eu estive perdida um tempo, e o meu advogado, uma palavra mágica ali que ele disse, mas a escolha é sua. Aquilo foi tão libertador para mim, porque eu estava perdida, porque eu nem sabia se eu queria separar, se eu não queria, por que que estava acontecendo aquele, né, no meio daquele alvoroço todo, e como uma palavra, né,
isso traz uma firmeza, uma confiança, a gente faz isso abrir tanto em meio, né, tudo que a gente está vivendo. E hoje, né, eu trago aqui, eu fui reconhecendo o presente que eu sou, conforme eu fui passando por cada situação, e realmente, né, o que eu fui atraindo daí no meu campo, as pessoas, né, que me procuram hoje, muitas mulheres, né, em estado de divórcio, né, ou ainda que estão dentro do casamento, que ainda não sabe como, né, seguir a vida sem destino, assim, sem saber como realmente, um desespero. Então, devido, né, a eu reconhecer esse presente que eu sou, trazendo empoderamento para minha vida todos os dias, hoje, essas pessoas chegando, o quanto eu posso apresentar para elas uma forma de empoderamento que elas são realmente um presente para essa realidade, né? Realmente é um lugar de não é trazer a solução, mas que ela se pergunte, né? Hoje eu trabalho através de perguntas, se empodere aquilo que é verdadeiro no mundo dela, que ela gostaria de mudar, né? Eu tô falando ela que é o meu público é mais feminino, né? Então, e isso, né, acaba que envolvendo todo um contexto, o quanto muda a vida das pessoas, né? Você com seu trabalho, eu com o meu, e a gente agregar tudo isso, né? Aí aparecem as questões familiares de filhos, né? E várias outras questões. Eu trabalho mais com essa questão de família mesmo. E realmente, né, as pessoas elas começam a se empoderar, pais com os filhos, filho com os pais, né? E muda totalmente a realidade. E o presente lhe traz nesse espaço, né? Hoje eu trabalho com ferramentas de expansão de consciência, onde, né, a gente só ativa a energia e libera aquele padrão, traz consciência e libera aquele padrão simplesmente e a pessoa começa a fazer escolhas por si, ela vai se encontrando o presente que ela realmente é. E isso é tudo que acho que nessa realidade nós vamos buscando através das experiências e cada um tem uma experiência de vida, né, conforme a gente traz as questões para ser vivenciadas e que não são ruins. Hoje a gente está aqui apresentando que tudo é um presente, que todo conflito é possível se resolver através do reconhecimento do presente que nós somos, assim como eu me reconheci nesse lugar desse presente que eu sou e hoje podendo presentear as pessoas, né? Estar presente no momento de agora, né? Tudo é um presente. O presente ele é tão amplo, eu achei, né? Bem bacana, assim, tenho trazido várias pessoas de várias áreas para falar sobre, né, a expansão de consciência, que ela pode abranger a todas as profissões, a todos os lugares, as pessoas, a humanidade. Então, esse é o verdadeiro presente para mim hoje, sabe? De viver esse espaço, de hoje, aqui, agora, né? Dentro da consciência, da expansão de consciência, a consciência ela vale 10 segundos. E quando eu comecei a vivenciar esses 10 segundos, realmente o que é o passado? É uma história. É uma história que não se cria no presente se a gente viver da história do passado. Então você pode reescrever esse passado. E assim eu fiz e sou realmente reconhecendo o presente que eu sou. O presente que a gente traz aqui é o presente, é esse ser grandioso que nós somos, é estar presente no momento atual, é receber todos os conflitos, né, que a gente acaba excluindo, rotulando como ruim, e receber e transformar eles num presente, assim como eu fiz. E que isso é possível, de transformar tudo é um presente quando a gente recebe eles. Então, essa é a contribuição que eu, né, faço hoje para as pessoas, né, através de criar uma nova realidade, através do reconhecimento do presente que cada um de nós somos.
É a questão do empoderamento, né, Sandra? Quantas mulheres, né, nós na área jurídica trabalhamos diariamente um assunto recorrente, por exemplo, a violência doméstica, né? Então, como seria, né, reconhecer que a ajuda, né, a contribuição que a justiça pode ser para as mulheres de violência doméstica, parte do pressuposto da necessidade do empoderamento dessas mulheres, para que elas possam ser vistas, né, nas suas dores, vistas, né, naquilo que elas não estão conseguindo, né, se desvincular desse relacionamento tóxico. Então, assim, assegurando aquilo que é necessário, as necessidades dela, mas de uma forma que a empodere a fazer uma escolha. A pelo menos a dizer, basta, chega, agora não, não mais, basta, chega de abuso. É preciso, porque muitas pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade, elas não conseguem fazer diferente, porque elas não foram empoderadas, elas não estão empoderadas. Então, muitas vezes, na justiça, foca-se tanto ali no ofensor, que as vítimas acabam sendo esquecidas. Então, é preciso ter esse olhar amplo, né? Porque a responsabilização ela é essencial. Principalmente a autorresponsabilização. Só que para que aquele ofensor reconheça, tome consciência da gravidade daquele ato, é preciso que essa vítima seja ouvida nas suas necessidades e dos impactos, né, que foram causados. Porque às vezes a violência doméstica, ela alcança, às vezes não, ela sempre alcança. Não só a mulher, digamos assim, envolvida. Esse dano à mulher repercute nos filhos. Muitas vezes aqueles filhos, né, também são traumatizados por aquela conduta. Então, quando essa vítima, quando os filhos, quando a comunidade ali no entorno é ouvida na sua necessidade, talvez pela primeira vez aquele ofensor tome consciência da repercussão do dano dele, da gravidade do dano dele. E aí, a partir daí, ele também escolha fazer diferente. Lembrando que é também essencial, nesse âmbito da justiça, olhar para o que aquela violência, aquele ato de violência está querendo mostrar. Qual é o pedido de socorro? Qual é a necessidade também ali que não foi vista e que gerou essa necessidade dessa intensidade, né? Então, é muito ampla essa necessidade de olhar com profundidade a causa desses conflitos, porque senão a gente vai ficar enxugando gelo. E lembrando que muitas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade, eu falo por experiência própria, porque muitos casos que chegam ali na justiça, embora a vítima esteja como vítima ali no inquérito, no processo, ela continua morando com aquele agressor, com aquele ofensor. Então, o que está faltando para que essa situação se transforme? Quais são as escolhas que são necessárias, né? O que ainda as pessoas que estão envolvidas não se permitiram perguntar a si próprias o que mais tem para elas, quais as possibilidades que existem além daquela situação tóxica. Então, a nossa responsabilidade enquanto profissionais do direito, ela é relevante pelo seguinte: é preciso ampliar o rol de possibilidades, é preciso ampliar a nossa bagagem, a nossa maleta de ferramentas, né? Conhecimento nunca é demais, conhecimento só agrega possibilidades. Então é preciso ampliar essa visão, é preciso nos perguntar sempre como eu posso ser uma contribuição melhor, né, aqui no meu trabalho, como eu posso ser mais contribuição para essas pessoas que chegam à justiça todos os dias, como eu posso ser uma contribuição que possa gerar mais possibilidades de empoderamento, né, de escolhas
para que esses abusos, para que essas vulnerabilidades se transformem em possibilidades. Para isso, é preciso capacitar, né? É preciso que eu me capacite. Então, você mesma disse, né? Você normalmente se refere ao seu público como porque elas, porque normalmente quem procura são as mulheres. Quem procuram essa expansão de consciência são as mulheres. Como seria se mais homens também estivessem envolvidos nessa facilitação de consciência para empoderar os homens também a escolherem fazer diferente, a se expressarem de forma menos violenta, a expressarem a forma de amar de uma forma amorosa mesmo. Porque muitas vezes o que se aprende naquela visão machista é que homem não pode chorar, homem tem que falar firme, grosso, não pode sorrir, tem que ser bravo, né? Então, assim, quantos paradigmas que precisam ser revistos, né? Essa masculinidade tóxica, né, precisa ser é, transformada. Só que para isso, né, os homens precisam também chegar mais, né? Porque senão sempre são as mulheres, mas os homens precisam também, né, entrarem nessa expansão de consciência. Então essa é uma grandiosa contribuição. E hoje muito se fala das rodas, né, de homens, para que os homens aprendam a compartilhar, né, as suas dores, os seus sofrimentos. Por quê? Uma dor não expressada, né, uma frustração não compartilhada, não expressada, gera dor, gera essa repressão e que uma hora vai estourar. E quando estoura a bomba, ela estilhaça tudo e é com a maior violência, né? A maior intensidade possível. Como seria então se a humanidade, estamos falando de pandemia, como seria utilizar essa possibilidade de autorreflexão, de estar dentro de casa, né? Isolado, estar dentro da minha casa, Elquio, né? Dentro aqui de mim, do meu ser, né? Nesse presente que eu sou para mim. Como seria, né? Aprender a reconhecer o que eu posso escolher. É possível escolher sempre a leveza, né? Sempre a facilidade. Então, é um período, né? Estamos num período de autorreflexão, dessa autorresponsabilidade, porque, primeiro, quem é a contribuição para mim sou eu mesmo, a partir das minhas escolhas. E se eu puder gerar essa ressonância onde quer que eu esteja, seja na minha família, seja no meu trabalho, seja na sociedade, seja se eu sou professor, na sala de aula, entendeu? Como é expandir essa ressonância, né, para que as pessoas se empoderem e tomem consciência de que elas podem escolher sempre o que é mais contribuição para elas, né? É isso, gente. Uau! Esse é o convite que a gente deixa aqui, cada um com suas palavras, é que tudo se tem uma escolha. Todos nós podemos escolher algo diferente. E somente a partir das escolhas é que se pode surgir um resultado diferente na nossa vida. E que por pior que as pessoas se encontrem num estado que acham que não podem escolher, escolham. Tenha essa coragem de escolher por você, porque ninguém pode escolher por você, só você. Esse é a força, essa é a coragem que tem dentro de cada um de nós. E quando a gente começa a fazer as escolhas, tudo muda. Não tenha medo, siga esse presente que você é, esse amor que tem no seu coração, esse amor que é puro, verdadeiro e que move todas as coisas, independente de ser um homem ou uma mulher, né? Foi uma energia bem legal que a gente trouxe aqui de realmente de unir, né? Num todo e que
realmente a gente possa criar uma realidade diferente. E nós estamos no momento que realmente, né, a Terra ela está movimentando realmente através dessa pandemia para nos trazer mais consciência. Então, quantos presentes estão disponíveis para todos nós agora, neste momento? Que escolhas cada um de nós poderíamos fazer agora que poderia abrir mais possibilidades? E a escolha é aquele espaço onde a gente achou que a gente nunca poderia escolher. Não é quando, um exemplo aqui, não é quando você tem certeza que tem aquele dinheiro, você vai comprar. Não, é escolher, porque isso é verdadeiro para você. Independente de um relacionamento, algo que você gostaria muito, muitas vezes é algo tão dolorido, tão impossível que você acha que não tem escolha, mas escolha por você. Escolha que existem as pessoas, existem recursos que nós estamos trazendo aqui, que possam trazer essa contribuição, que de alguma forma cada um vai encontrar o seu caminho. Então, é superar isso, né? Eu acho que o medo, ele é um sentimento que aprisiona muitas escolhas. Então, o que eu trago aqui é rompam esse medo. O medo é apenas uma ilusão da mente que você pode superar através das escolhas. Façam por vocês, escolham por vocês. E assim você vai encontrar a superação, vai encontrar a solução, né? Mas realmente, né, a escolha ela só depende de cada um de nós, né? O que Como que a gente está de tempo aí? Tem umas perguntas aqui, Sandra. temos uns 10 minutinhos. Tá. Umas pessoas perguntaram aí a questão de é, muitas vezes as pessoas não podem escolher porque elas estão intrincadas, né? Estão emaranhadas em padrões familiares. E aí eu arrisco dizer, até mesmo nas hipóteses de emaranhamento, que aí é o conhecimento sistêmico, né, da visão sistêmica aí, que a gente entra, até mesmo nas hipóteses em que as pessoas estão enredadas, estão emaranhadas em padrões familiares, é possível escolher. É possível escolher o quê? Olhar para essa questão de repetição. Por que que eu estou repetindo? E quando se olha para esse padrão de repetição, só o fato de olhar o que tem para mim aí, o que eu posso fazer diferente, é possível abrir mão dessa repetição simplesmente olhando para o seu padrão familiar, dizendo: eu faço parte. Mesmo que eu faça uma escolha diferente, eu faço parte, sempre farei parte dessa família. Porque muitas vezes repetimos padrões, por quê? Por amor, por lealdade. É como se fosse uma consciência imatura, infantil, dizendo: eu como você, meu pai, minha mãe, eu como você, meus avós, por amor eu escolho fazer o mesmo. É como se, para honrar o meu pai, honrar a minha mãe, honrar os meus avós, os meus tios, eu tivesse que fazer o mesmo. Mas o adulto, né? O adulto, aquele que sabe o que é verdadeiro para si, ele pode dizer com todo respeito: obrigado, pai, obrigado, mãe, obrigado, ancestralidade. Eu agradeço a vida que me chegou. Eu estou aqui graças à vida que me chegou por intermédio de vocês. E para honrar essa vida, que é preciosa e que me chegou tal como foi, tal como é, eu escolho fazer diferente, para perpetuar a vida que me chegou através de vocês. Então, como seria escolher fazer diferente, mas com respeito, dizendo, mesmo que eu faça uma escolha diferente, eu continuo fazendo parte desse sistema familiar. Mesmo que eu escolha fazer diferente, eu sempre serei um descendente desse sistema familiar. E justamente por ser grato, por ser tão valorosa essa vida que me chegou, eu escolho
dar continuidade a essa vida, fazendo diferente, escolhendo a vida. Porque se eu simplesmente repetir, além de eu ser uma mera repetição, eu deixo de ser uma facilitação para a evolução do sistema. Então, assim, eu posso escolher ser uma mera repetição, mas também eu posso escolher. Eu escolho fazer diferente para representar a evolução do próprio sistema. E a vida nessa evolução, ela se perpetua nas futuras gerações. É o que a gente chama de sustentabilidade. Né? Então, como seria, né? Olhar para a repetição de padrões com respeito. Às vezes é uma repetição de padrão, e a gente vê muito isso, Sandra, questão de violência doméstica, a gente vê muito isso, questão de vício, né? É um descendente que está no vício porque o pai, porque o avô, ou um tio. Existe uma sucessiva repetição de padrões. E a visão sistêmica, ela mostra isso, que é possível escolher fazer diferente. Pode ser, muitas vezes, difícil, porque nem todos estão ali, ó, na sua força, no seu empoderamento. Mas é para isso que todos nós, facilitadores, né, de possibilidades, de consciência, estamos espalhados aí nas diversas áreas de atuação. Você, na sua área, ou na minha área, né? E assim, olha só que interessante. Eu posso ser um operador do direito, né, com essa expansão de consciência, ser uma contribuição. Você pode ser uma médica, uma dentista, uma psicóloga, um engenheiro, e que, mesmo do seu lugar de engenheiro, mesmo do seu lugar de médica, de dentista, do seu lugar, você ser uma grandiosa contribuição. Essa é a proposta. É para isso que nós estudamos, é por isso que nós encontramos outras pessoas que também se colocam a serviço da vida. Por mais vida, para mais vida, né? Para mais leveza. Eu acho que essa grandiosa contribuição que cada um de nós, qualquer que seja a área de atuação, é um conhecimento universal, é um conhecimento da natureza que inspira a viver, que, sabe, estimula pessoas a aprenderem a viver. Talvez elas não aprenderam a viver. E a gente não tem como viver por elas, mas podemos ser uma inspiração. E se for simplesmente uma inspiração, está valendo, valeu a pena por mim e para todos, né? E é essa a melhor solução, inclusive para análise dos conflitos, a melhor solução não é aquela que beneficia uma ou duas partes, é aquela que beneficia o todo, é aquela que conduz a mais possibilidades e a mais vida para o todo, para o planeta, né? Nossa, é isso mesmo, é o que eu falo por mim, né? Eu mudei toda a história da minha família quando eu trago pela própria experiência que quando um muda, toda a família recebe. A gente se torna um convite para que realmente eles olhem e falam, não, é possível fazer algo diferente. Porque realmente é um emaranhado que acho que a maioria das famílias, de algum nível, né, estão ali presas, às vezes até muitas vezes inconscientemente, né, fazendo as mesmas coisas e realmente, né, essa questão de pertencer, né? E conforme eu fui, né, rompendo com esses pertencimentos, através dessas ferramentas de expansão de consciência, tudo foi mudando, né? A base, né? Pai, a mãe, né? Os nossos avós, e assim sucessivamente a gente vem repetindo os padrões, né? E quando eu comecei a olhar para os meus padrões, as repetições, né? Eu fui simplesmente, né, me escolhendo e mudando isso, né? E aí automaticamente, né, realmente é a mudança muito visível na família. Tudo muda à volta. É lindo de ver. E esse realmente é o convite mesmo que eu deixo aqui também, para que cada um possa escolher algo que possa mudar a sua vida, romper com os padrões e fazer o mundo melhor, né? A gente fala tanto agora no mundo, né? Em meio a tudo isso que a gente está passando, mas é começando por você.
de fazer você dentro da sua própria casa, que é aí que tudo começa a mudar, a vibração, a Terra, ela recebe essa vibração, essa contribuição que, no meu ponto de vista, é o que faz, é o que funciona, é o que move de uma forma bem ampla, energeticamente, né? Todo ao E nosso aquilo, redor. e aquilo, né, Sandra, que a gente aprende que quando a gente contribui para a Terra, a gente recebe da Terra. Quando contribuímos para essa expansão de consciência para o planeta, para a humanidade, a gente recebe. Não que nós façamos ou façamos para receber, mas é a lei do retorno, é a lei do equilíbrio, né? A lei da circulação. Tá tudo em circulação. Então, assim, eu vou fazer só, eu não vou, por que que eu vou fazer, mas o outro vizinho não faz, meu colega não faz, meu amigo não faz, meu irmão, minha irmã não faz, eu faço por mim, né? Então, assim, eu não preciso, eu escolho por mim. A escolha, ela é personalíssima, né? Então, não tem por que esperar que o outro escolha, que eu seja a mudança que eu espero do mundo, né? Façamos a nossa parte, né? Porque a mudança começa a partir daqui, desse mundo interior, para esse mundo exterior. Estamos todos conectados, né? Então, se eu lanço uma pedra aqui, isso vai reverberar no movimento da água. Então, tanto é que, maior prova, né? Aquilo que acontece aqui repercute na China repercute na Europa e repercute no Brasil. Estamos todos interconectados. Isso é a visão sistêmica da vida, né? É considerar todo, somos todos, né? Parte dessa teia que nos conecta. Um movimento aqui repercute aí, onde quer que você esteja. Então, que a gente possa, né, se inspirar todos os dias, né, a continuarmos sendo uma contribuição, primeiro, para nós mesmos, porque aí teremos força para sermos uma contribuição para o próximo, para aqueles que estão ao nosso entorno, e com isso gerar essa ressonância, essa força da ressonância a serviço do todo, a serviço, né, desse bem comum. Ah, gratidão, Elton, pela sua presença, por toda essa expansão de consciência que tivemos aqui. E estamos aqui, vamos cuidar do seu tempo aqui. Nossa, e as pessoas que gostariam de entrar em contato, né? Tem o nosso Instagram aí, né? Eu faço meus atendimentos, os cursos, as vivências, estão tudo ali no link da bio, aquilo que puder ser contribuição para vocês, fica ali os meus contatos. E imensa gratidão a cada um que esteve aqui, podendo, né? Energeticamente, vocês estão escolhendo já algo diferente por estar aqui presente junto com a gente. Obrigado, viu, Sandra? Obrigado pelo convite, foi grandioso. Eu encerro meu final de semana assim nutrido, muito feliz, viu? Então, obrigado pela presença de todos e todas que estiveram aqui, muitos amigos, né? Novos amigos também, e a gente segue aí conectado, tá bom? Gratidão, pessoal. Joia. Gratidão, Sandra. Gratidão, Elke. Tchau, tchau, Até a gente. próxima. Tchau. Até.